Paz seja convosco, irmãos. Vou começar aqui lendo um versículo em 1 João 5,19, que diz assim: Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Isso é uma palavra forte. Realmente a gente vê que existe no mundo o bem e o mal, uma guerra muito forte. E sabemos que no final o bem terá vitória, porém muitas pessoas perderão a sua alma. E o que a gente tem que fazer é, além de pregar o evangelho, a gente tem que procurar viver em santidade. E isso é que é uma grande luta, né? Hoje o assunto é maldições hereditárias e é um assunto muito importante que tem na palavra de Deus. E nós sabemos que o pecado, ele gerou maldição lá em Adão. Essa maldição do pecado trouxe muita destruição. Mas depois de séculos, Jesus morreu em nosso lugar para quebrar todas as maldições. Porém, nós temos uma atitude a tomar para que essas maldições sejam quebradas. Não é simplesmente, legal, Jesus, obrigado aí, né? Mas não, nós temos que fazer o que a Bíblia diz, né? Em primeiro lugar, nos arrepender dos nossos pecados de verdade. Pedir perdão, como fala em 1 João 9, né? Nos confessarmos os nossos erros, aceitar Jesus em nossa vida, pedir perdão e viver uma vida de santificação. Mas o que está acontecendo? A Bíblia diz também, lá em 2 Coríntios 4,4 diz assim, ó: O Deus deste século, que é o diabo, claro, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, o que o diabo faz? Ele tenta cegar as pessoas de toda maneira, para que elas não enxerguem a libertação, que elas não enxerguem a saída, para que elas achem que tudo está perdido, que não tem como servir a Deus e que servir a Deus é uma bobagem. Hoje em dia as igrejas nenhuma presta, não é bom ir para a igreja, não precisa sair de casa, não precisa fazer isso, fazer aquilo, mas a Bíblia diz em Hebreus 10 diz que não deixe a congregação como é costume de alguns, principalmente quando vai chegando aquele dia, está escrito assim. Então nós temos que viver em congregação, reunião com os irmãos e fazendo a vontade de Deus, né? Mas o que acontece? Com o pecado veio muitas maldições. E se nós olharmos para os próprios 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, se você for lá em Êxodo capítulo 20, ali onde fala dos 10 mandamentos, né, no tempo da lei, né, a Bíblia diz que pela lei ninguém será justificado, mas só pelo sangue de Jesus. Para que eles pudessem receber justificação no passado, eles tinham que fazer sacrifício de cordeiros, que simbolizava Jesus, e o sacerdote que podia fazer, não é qualquer um que faria, né? O sacerdote, uma pessoa que representava o povo, iria fazer o sacrifício e depois seguir todos aqueles rituais de purificação, né? Já simbolizando a purificação, a limpeza que Cristo traz para nós. Hoje nós simplesmente temos que dobrar o nosso joelho, ou nem dobrar, buscar, orar, acreditar, e a bênção vem, né, sobre a nossa vida. Porém, há maldições que seguem. Então, por exemplo, lá em Êxodo 20, onde fala dos 10 mandamentos, né, o versículo 4 e 5 diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então aqui é uma maldição. Então veja só, a maldição segue gerações. Então aqui, ó, visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então isso é algo que realmente está na Bíblia. Porém, lá em seguida diz assim: E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas que mandamentos são esses? Ali está escrito lá no Êxodo 20, não matarás, não adulterarás, não mentirás, não vai cobiçar o que é do seu próximo, não vai idolatrar, uma porção de coisas, certo? Porém, segue-se muito mais além disso, quando Jesus disse: amai a Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. Então muitas vezes a pessoa ela gera maldição sobre si mesma quando ela odeia o próximo, quando ela prejudica o próximo, quando ela passa alguém para trás. Então no momento que uma pessoa, por exemplo, ela faz negócios com engano, ela já está trazendo maldição para ela e para sua descendência.
como que isso vai ser quebrado? Através da oração, através do arrependimento, né? Então, quando às vezes a pessoa, você nunca ouviu falar que os médicos não sabem explicar por quê, mas se uma pessoa tem uma doença, o pai dela teve, o filho dela às vezes vai ter a mesma doença, etc. E a medicina, eu vi um médico uma vez falando para mim que ele não sabia por que isso, mas simplesmente é assim: teu pai teve, talvez você vai ter. Isso já é uma maldição hereditária também na doença, que é quebrada, porque eu já vi ser quebrada a maldição de pai e filho, né, de doença, e para por ali, e a maldição é quebrada pelo poder do sangue de Jesus. Então, às vezes a pessoa ela não vai para frente porque os seus antepassados fizeram negócios financeiros muito errados, trouxeram maldição, usaram de feitiçaria, de pactos malignos. E isso tudo tem que ser verificado, tem que ser orado, tem que ser repreendido em nome de Jesus. Se a pessoa não consegue fazer essa oração sozinha, ela deve pedir para uma pessoa que trabalha com libertação para fazer isso. Normalmente as igrejas pentecostais fazem isso, né? Normalmente as igrejas tradicionais, elas não trabalham na área de libertação, né? Algumas nem acreditam nisso. Mas Jesus, ele libertou as pessoas, né? Ele tirou do cativeiro. Muitas doenças, se você ler na Bíblia, você vai ver que eram espíritos imundos, né? Então, aí você sabe que quando uma pessoa é liberta, está escrito lá em Mateus 12, no verso 43 em diante ali, que quando a pessoa ela é liberta de um demônio, se ela voltar a pecar, aquele demônio volta para ela e traz mais 7 espíritos piores do que aquele. Então por isso se torna uma casta, né? Uma casta que quer vários demônios agindo em várias áreas da vida da pessoa. Então às vezes a pessoa está infestada com uma casta. Trabalhando na área financeira dela, na área sentimental, na área de saúde, na área emocional, entendeu? Então várias áreas da vida dela tem demônios atuando, a vida dela não vai para frente, um dia melhor, um dia pior, um dia melhor, um dia pior, né? Então nós sabemos que, como nós vemos aqui, em 2 Coríntios 4, que o Deus desse século tenta cegar a mente das pessoas para que não conheçam o Evangelho, para que não entendam o que é a libertação, que viver na luz de Cristo, né? Então nós temos uma saída, em nome de Jesus, dobrar o nosso joelho e nos arrepender de verdade, com força, com fé. Às vezes as pessoas oram muito fracas, assim, muito, ai Senhor, quem sabe, se o Senhor quiser me abençoar. Não, em nome de Jesus. Jesus já morreu na cruz do Calvário, já fez esse sacrifício por mim. Está escrito que Ele transforma a maldição em bênção, está escrito que Ele quebra as maldições e que Ele já se fez maldição por nós. Então, aqui onde fala assim, nas maldições hereditárias, se você for ver Deuteronômio 28 lá, você vai ver a quantidade de maldições que traz o pecado, a desobediência, né? Que se não der ouvido a Deus, como seguem maldições sobre a vida da pessoa. Só que aí a pessoa acaba se entregando, mas não, você tem que levantar pé firme, orar com vontade, buscar Deus com vontade, em nome de Jesus Cristo, não em outro nome, que não vai adiantar. Mas em nome de Jesus orar e quebrar as maldições. Então às vezes a pessoa pensa, minha mãe teve fracasso lá na sua vida familiar, eu vou ter fracasso, meu filho vai ter fracasso. Não, em nome de Jesus vai ser quebrada a maldição. Está escrito que Jesus se fez maldição por nós na cruz do Calvário, né? Então, lá em Gálatas 3, verso 13, né? Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, né? Então, nele está a cura, nele está a libertação, né? E daí fala assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, o que nós temos que ter é fé. E a Bíblia diz lá em João 10, 27, que as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, as que não são ovelhas não ouvem. Por isso que tem gente que você fala, entra por aqui, sai por aqui. Não é ovelha, não ama Jesus, né? Em 1 João lá, fala que aquele que ama Cristo segue aquele que ama, né? Cristo segue as suas palavras. Então, e aquele que não ama, não segue as palavras de Cristo. Então, a respeito de maldição hereditária, tem um jeito: oração, repreender, não desistir, vai na igreja, ora, faz corrente de oração, corrente que eu digo assim, ora uma vez, 2, 3, 4, 5, até que haja libertação, porque a Bíblia diz que nós não, como aquela viúva que foi ao juiz, insistindo na bênção e recebeu. Aí Jesus deu essa passagem bíblica para mostrar o quanto a gente tem que ser insistente e continuar orando até receber um milagre e não nos entregarmos.
Então, as maldições consideradas hereditárias, que se você acha que isso tem na sua vida, que você viu que seu pai, sua mãe tinham isso, sua avó também, você também, sua vida não vai para frente, ou você fica doente, repreenda, peça cura e Deus vai libertar você e sua família em nome de Jesus. Ok, pessoal? Nós depois vamos fazer outro vídeo falando um pouco mais sobre esse assunto. Ok? Deus abençoe. Amém.